Bem-vindo ao canal INSS em Pauta. Olá, vamos conversar sobre o resultado do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5.090, que tratou da correção do FGTS. Hoje foi apresentado o voto do ministro relator Luiz Roberto Barroso, onde ele explicou em sessão que o FGTS é uma espécie de aplicação financeira obrigatória com remuneração extremamente baixa, muito inferior à dos investimentos mais conservadores. Barroso citou como exemplo a caderneta de poupança, que mesmo apresentando menores riscos e cujos valores podem ser sacados com mais facilidade, tem um rendimento muito superior e, portanto, para Barroso, os depósitos do fundo não podem receber uma correção inferior à da poupança. Em relação ao argumento de que os recursos do FGTS são utilizados para fins sociais relevantes, como financiamento habitacional, saneamento e infraestrutura urbana, Barroso entendeu que não é razoável impor a um grupo vulnerável da população o custo integral de uma política pública de interesse coletivo, sem assegurar uma contrapartida, uma remuneração justa. Em seu voto, o relator também estabelece que a nova regra só produziria efeitos para os depósitos efetuados a partir de 2025. Ao final da leitura do seu voto, Barroso afirmou que é preciso reajustar o FGTS, no mínimo, pela poupança. Contudo, propôs as seguintes modulações. Em relação aos depósitos já existentes, a regra é a distribuição da totalidade do resultado do fundo de garantia pelos correntistas. Ou seja, o que ele falou aqui, essa primeira fala dele, que é distribuir os lucros, isso já vem acontecendo por força de lei desde 2017. Eu já expliquei isso no vídeo anterior. Eu vou deixar o link do vídeo para vocês irem lá e entender como que é feita essa divisão dos lucros. E ele falou que somente a partir do ano de 2025, os novos depósitos serão remunerados pelo valor da caderneta de poupança. Então, para Barroso, a proposta dele ficaria assim: a caderneta de poupança, o índice da caderneta de poupança, a poupança também ela é corrigida, além de ter o índice propriamente da caderneta de poupança, ela tem mais a TR, né, e mais a divisão dos lucros. Ficaria dessa forma a partir de 2025. Na sessão de hoje, Barroso ainda considerou adiar o início da vigência deste novo critério por ele apresentado, que começaria a partir de 2026, tendo em vista a situação de calamidade enfrentada pelo Rio Grande do Sul, onde o governo autorizou o saque do Fundo de Garantia, inclusive financiamentos para habitação. Barroso ainda foi acompanhado, esse voto do Barroso foi acompanhado pelos ministros André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin. Quem divergiu do voto do Barroso foi o ministro Cristiano Zanin. Ele destacou que, após a Constituição Federal de 88, o FGTS se consolidou como um direito social do trabalhador. Ressaltou que esse é um direito complexo e que exige normas específicas, incluindo deveres, obrigações e prerrogativas para particulares e o poder público. Ressaltou que o fundo deve ser considerado como um direito social, não como um investimento do trabalhador. Embora as contas sejam vinculadas aos trabalhadores, a fiscalização cabe ao Ministério do Trabalho, direcionando os recursos do fundo à realização de direitos sociais. Zanin afirmou ainda que alterar o índice da correção do FGTS prejudicaria pessoas dependentes de programas habitacionais e não aumentaria significativamente os saldos dos trabalhadores. Destacou que o legislador vem equilibrando as dimensões individual e social do fundo, facilitando a movimentação e disponibilidade dos recursos. Ao final, Zanin votou pela improcedência da ação, entendendo que o fundo de garantia não se confunde com uma aplicação financeira.
reforçou a necessidade de autocontenção do judiciário pelas políticas financeiras e afirmou que o legislador não tem se eximido do dever de balancear as dimensões sociais e individuais do fundo, concluindo que não há violação aos preceitos constitucionais da moralidade em sua gestão. Quem acompanhou o voto do ministro Zanin foram os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Teve nesse voto de divergência do Cristiano Zanin, teve um outro voto que teve sim um impacto significativo, que foi o voto do ministro Alexandre de Moraes, onde ele disse que o FGTS é um direito social, mas não de natureza estritamente patrimonial. Ele considerou que o fundo tem natureza híbrida, institucional, com dupla finalidade individual, de remuneração e social e de habitação. O ministro citou que a AGU, Advocacia Geral da União, apresentou uma documentação que, segundo essa documentação, a alteração proposta resultaria em um ganho anual de apenas R$ 48 a R$ 60 por trabalhador, enquanto que 48% das famílias passariam a não ter acesso a financiamento de casas populares com este reajuste de R$ 40 a R$ 60 por ano nas contas do Fundo de Garantia. Assim, afirmou Moraes que o pequeno acréscimo na remuneração dos trabalhadores significaria uma exclusão massiva de famílias do financiamento habitacional. Palavras dele: não haverá um Brasil desenvolvido com o mínimo de dignidade enquanto cada família não tiver a sua casa, declarou Alexandre de Moraes. Reconheceu que o sistema atual pode não ser a melhor fonte de financiamento, mas enfatizou que o presente é a única e disponível. Concluiu ainda que a alteração proposta excluiria 40% das famílias de baixa renda, causando um impacto significativo. Teve um voto intermediário que foi do ministro Flávio Dino, onde ele destacou que o FGTS não surgiu do mercado financeiro, mas como um fundo dual destinado a substituir a estabilidade decenal. Ressaltou que analisar o FGTS sob uma perspectiva estritamente privatista enfrentaria o obstáculo de que o direito de propriedade não é absoluto, mas limitando pela sua função social. Dino afirmou ainda que o mecanismo de correção do FGTS não pode ignorar a sua função social. A referência para essa correção não pode ser o do mercado financeiro, pois isso impactaria negativamente o acesso às linhas de crédito e inviabilizaria o efeito social do fundo. O ministro Flávio Dino destacou que os trabalhadores que ganham mais que 4 salários mínimos correspondem a apenas 14% dos beneficiários do financiamento habitacional, enquanto que 86% dos financiamentos são destinados a quem ganha menos que 4 salários mínimos. Também destacou os limites de atuação do judiciário, enfatizando que a previsibilidade e a calculabilidade devem balizar a atuação do STF. Dino invocou a questão da responsabilidade fiscal, sem a qual não existem políticas sociais. Lembrando que o artigo 167-A da Constituição Federal, que impede o judiciário de criar novas despesas obrigatórias. O ministro ressaltou ainda que a importância da autonomia privada coletiva, que é das convenções e acordos coletivos de entidades trabalhistas, como sindicatos, devem prevalecer. Assim, seguindo ele também a ministra Carmen Lúcia e também o ministro Luiz Fux. Eles votaram pela procedência parcial da ação, aplicando-se o modelo da TR mais 3% e as distribuições dos lucros e resultados, assegurando o piso e utilizando o índice oficial da inflação, IPCA, sem efeito retroativo, mas prospectivo. Ou seja, vai manter como está, que vai ficar a TR mais 3% mais a divisão dos lucros. E essa decisão ela vai ter efeito somente daqui para frente, não tem efeito retroativo.
Qual foi o resultado final de tudo isso, como foi votado e como vai ser publicado o acórdão? Ficou da seguinte forma: a remuneração das contas vinculadas ficará na forma legal, como já está, que a TR já está na legislação, mais 3% ao ano, com distribuição dos resultados em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial da inflação, que é o IPCA, em todos os exercícios. Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo determinar a forma de compensação. Então, o resultado dessa ação permaneceu o quê? Permaneceu a TR, mais os 3% ao ano, mais a divisão dos lucros. Isso já vem acontecendo, como eu disse no vídeo anterior, desde 2017. Mas eles falaram que isso vai precisar ficar como? Vai precisar, no mínimo, igualar ao índice do IPCA. E no ano que não alcançar esse índice do IPCA, isso vai ser o quê? Conversado entre o Conselho Curador, que vai determinar aí uma forma de compensar para minimamente as contas do Fundo de Garantia sejam compensadas com o IPCA. Este foi o resultado da ação da DIN 5090. Agradeço você por me ouvir até aqui. Obrigada e até o próximo vídeo. Até mais!